A maioria das pessoas no território do Arizona ora para nunca ver abutres circulando. Luke Maddox cavalgou direto em direção a eles. O que ele encontrou meio enterrado na areia não era uma carcaça de animal. Era uma mulher em um vestido de viagem rasgado, seus lábios rachados e sangrando, seu rosto empolado além do reconhecimento. 3 dias sob o sol de verão deveriam tê-la matado. Não o fez, mas os homens que a deixaram lá, eles contavam com o deserto para terminar o que eles começaram. Esta é a história da professora que recusou morrer e do cowboy que não a deixaria. Se você está assistindo de qualquer lugar do mundo, deixe sua cidade nos comentários abaixo para que eu possa ver quão longe a história de Clara viaja. Aperte aquele botão de curtir e vamos começar. O calor veio primeiro. Sempre fazia no sul do Arizona, chegando antes do amanhecer como um hóspede indesejado que nunca partiria. Quando o sol atingia o cume das montanhas Rincon, o chão do deserto cintilava com ondas de distorção, transformando cactos saguaro em sentinelas vacilantes e mesas distantes em miragens que dançavam justo fora do alcance. Luke Maddox estava cavalgando desde a primeira luz, verificando cercas ao longo do limite leste da fazenda Cruz Farpa. Seu cavalo castrado, Dancer, abriu caminho através de creosoto e figo da Índia, com a precisão cuidadosa de um cavalo que tinha aprendido que descuido significava espinhos de cacto e presas de cascavel. Luke sentava fácil na sela, seu chapéu puxado baixo contra o brilho, seus olhos constantemente escaneando o horizonte. Ele tinha sido chefe de trilha para a Cruz Farpa por 3 anos agora, gerenciando tropeadas de gado da fazenda para o terminal ferroviário em Tucson e de volta novamente. Era trabalho duro, o tipo que envelhecia um homem antes de seu tempo, mas Luke preferia assim. Trabalho duro significava menos tempo para pensar, e pensar tinha um jeito de levar a lugares onde ele não queria ir. Os abutres apareceram justo antes do meio-dia. Luke os viu de 2 milhas de distância, 6 ou 7 grandes urubus caçadores cavalgando as térmicas em círculos preguiçosos e descendentes. Todo cowboy sabia o que aquilo significava. Algo estava morrendo ou já morto. Geralmente um bezerro separado de sua mãe, às vezes um cavalo com uma perna quebrada, ocasionalmente uma javalina pega por coiotes. Ele deveria ter cavalgado adiante. Deveria ter deixado a natureza seguir seu curso do jeito que sempre fazia aqui fora, onde a sobrevivência pertencia aos fortes e aos sortudos. A Cruz Farpa tinha 5.000 cabeças de gado espalhadas por 40.000 acres. Perder um animal para o deserto era apenas aritmética. Mas Luke tinha aprendido há muito tempo que deveria e iria eram 2 animais inteiramente diferentes. Ele virou Dancer para o leste em direção aos pássaros circulando. O cheiro o atingiu primeiro, aquele cheiro distinto de morte amadurecendo no calor. Dancer bufou e puxou contra as rédeas, orelhas achatadas, não querendo se aproximar. Dancer. Luke o manteve em movimento, uma mão nas rédeas, a outra derivando em direção ao Winchester em sua bainha de sela. Os abutres se ergueram em uma nuvem esvoaçante, enquanto ele se aproximava, seu aborrecimento escrito em cada batida de asa. Os olhos de Luke o seguiram por um momento, então caíram para o chão. O que ele viu lá o fez puxar Dancer para uma parada brusca. Não uma vaca, não um cavalo. Uma mulher. Ela jazia em uma depressão rasa onde águas de enchentes repentinas tinham esculpido um canal temporário através do leito duro. Alguém tinha tentado enterrá-la, ou talvez apenas escondê-la, raspando areia e cascalho sobre seu corpo. Mas o vento tinha feito seu trabalho, expondo um braço, parte de seu rosto, os restos rasgados do que tinha sido um vestido de viagem em algum tom de azul. Luke estava fora de seu cavalo, antes que ele tivesse terminado de processar o que estava vendo. Ele caiu de joelhos ao lado dela, suas mãos já se movendo para verificar um pulso que ele tinha certeza que não encontraria. 3 dias neste calor, meio enterrada, com abutres já se reunindo. Seu pulso estava quente sob seus dedos,
quente de febre, assado pelo sol. Mas sob aquele calor, fraco e irregular como um relógio danificado, ele sentiu um pulso. Jesus Cristo, Luke respirou. Ele começou a cavar com suas mãos nuas, atirando areia para longe em punhados desesperados. Senhora? Senhora, pode me ouvir? Nenhuma resposta. Seu rosto, quando ele o descobriu totalmente, o fez puxar um fôlego agudo, empolado, inchado, queimado tão gravemente que ele não conseguia adivinhar sua idade em 20 anos. Seus lábios tinham rachado em múltiplos lugares, incrustados com sangue seco. Suas pálpebras pareciam carne crua. Mas ela estava respirando. Respirações rasas, rápidas que mal moviam seu peito, mas respirando apesar de tudo. Luke tinha visto homens morrerem de exposição ao sol antes. Os tinha visto escorregar em delírio. Seus corpos cozinhando de dentro para fora. Seus cérebros inchando até que a misericórdia viesse e parasse seus corações. Esta mulher já deveria estar morta. Deveria ter morrido na primeira noite. Ou na segunda ou mais tardar. Algo nela tinha recusado soltar. Tudo bem, ele disse, forçando sua voz firme, embora suas mãos estivessem tremendo. Tudo bem, eu te tenho. Você vai ficar bem. Era uma mentira. Ambos sabiam disso, mesmo que ela não pudesse ouvi-lo. Mas mentiras às vezes tinham seu lugar, e este parecia um desses momentos. Ele puxou sua cantil e molhou sua bandana, cautelosamente pingando água em seus lábios rachados. A maior parte escorreu por seu queixo, mas alguma entrou em sua boca. Sua garganta convulsionou em uma engolida automática. É isso, Luke murmurou. Isso é bom. Um pouco mais agora. Ele lhe deu o que ousou, sabendo que muito rápido a deixaria doente, então voltou sua atenção para tirá-la da areia. Ela era leve. Demasiado leve. Provavelmente não tinha comido há dias antes que isso acontecesse, e ele a levantou com o mesmo cuidado que ele usaria para um bezerro recém-nascido. De perto, ele podia ver mais detalhes. O vestido tinha sido caro uma vez, bem ajustado, feito no leste. Suas mãos eram lisas, sem calos. Uma dama, então, não uma mulher de fazenda ou esposa de colono. Seu dedo anelar esquerdo estava nu, mas uma linha pálida de pele mostrava onde uma aliança tinha estado. Viúva, talvez, ou divorciada. Em volta de seu pescoço, uma corrente fina desaparecia sob sua gola, sem chapéu, sem sapatos, sem bolsa ou pertences de qualquer tipo. Luke a levou para Dancer e gastou 5 minutos cuidadosos posicionando-a na sela. O cavalo permaneceu perfeitamente imóvel, como se ele entendesse as apostas. Quando Luke finalmente subiu atrás dela, aninhando-a contra seu peito, Dancer virou para casa sem ser pedido. A cabana da linha ficava 3 milhas ao norte. A casa principal da fazenda ficava 15 milhas a oeste. Luke não hesitou. 3 milhas neste calor já era uma aposta. 15 poderiam matá-la com certeza. Ele pôs seus calcanhares nos lados de Dancer e eles se moveram. A cabana da linha tinha sido construída 20 anos antes pelo proprietário anterior, na época em que a cruz farpa tinha metade de seu tamanho atual e funcionando com esperança e arame. Era uma estrutura de quarto único feita de adobe e madeira, com uma lareira de pedra, uma cama estreita, uma mesa, 2 cadeiras e pouco mais. Luke tinha passado mais noites aqui do que ele podia contar, verificando o gado nas seções remotas do leste, onde a fazenda encostava em terras governamentais vazias. Não era muito, mas era abrigo. E agora, abrigo era tudo. Ele chutou a porta aberta e carregou a mulher para dentro, deitando-a na cama com uma gentileza que o surpreendeu. Sua respiração tinha se tornado mais difícil durante a cavalgada. Cada inalação um suspiro arrastado. Cada exalação um arrepio. Fique comigo, ele disse, embora ele não soubesse se ela podia ouvir. Você chegou até aqui. Não desista agora. Luke tinha aprendido medicina de campo do jeito que a maioria dos cowboys fazia, através da necessidade e improvisação.
Ele tinha colocado ossos quebrados no lugar, costurado feridas de faca, tratado febres e infecções com quaisquer remédios que estivessem à mão. Mas exposição ao sol tão severa estava além de qualquer coisa em sua experiência. Ele começou com água, fresca, mas não fria. Pequenas quantidades pingavam, passando seus lábios inchados a cada poucos minutos. Quando ela conseguiu engolir, ele se permitiu a menor medida de esperança. Em seguida, ele molhou panos limpos e os colocou sobre seu rosto, seu pescoço, seus braços, onde quer que o sol tivesse feito seu pior. A pele por baixo estava quente o suficiente para machucar suas mãos, irradiando calor como uma frigideira de ferro fundido deixada no sol. Demasiado quente, ele murmurou, substituindo os panos assim que eles aqueciam. Preciso baixar sua temperatura. Ele trabalhou por 1 hora, talvez mais, perdendo a noção do tempo no ritmo repetitivo de pano molhado, água, palavras gentis. O sol se moveu pelo céu lá fora. Dentro da cabana, as sombras alongaram-se e lentamente, impossivelmente, sua respiração começou a se estabilizar. Luke sentou-se sobre seus calcanhares, estudando seu rosto. O inchaço ainda era severo, a queimadura ainda zangada e crua. Mas o pior da febre parecia ter cedido. Seu pulso, quando ele o verificou, era mais forte do que antes. Quem é você? Ele perguntou ao quarto silencioso. E que inferno aconteceu com você? Nenhuma resposta veio. Mas lá fora, os abutres tinham se movido, seus círculos preguiçosos derivando para leste em direção a alguma outra coisa morrendo. Luke puxou uma cadeira ao lado da cama e se acomodou para esperar. Ela acordou, gritando. Estava totalmente escuro lá fora, a única luz vindo das brasas amontoadas na lareira. Luke tinha estado cochilando em sua cadeira, sua cabeça inclinada para trás, contra a parede de adobe, quando seu grito rasgou o silêncio. Ele estava de pé antes que seus olhos estivessem totalmente abertos. Mãos levantadas, voz urgente. Calma, calma agora. Você está segura. Mas ela estava se debatendo, arranhando o cobertor que ele tinha jogado sobre ela, tentando se sentar apesar dos músculos que não cooperariam. Seus olhos estavam selvagens, invisíveis, travados em algum horror que só ela podia testemunhar. A diligência! Ela ofegou, sua voz como cascalho arranhando o vidro. Eles estão voltando. Eles vão. Ninguém está vindo. Luke segurou seus ombros firme, mas gentil, mantendo-a de se machucar. Você está em uma cabana da linha na fazenda Cruz Farpa. Você está segura. Ela o combateu por mais alguns segundos, então colapsou de volta contra o colchão fino, tremendo. Sua respiração vinha em curtos, pânicos jatos. Luke podia ver lágrimas cortando trilhas através da sujeira em seu rosto. Água, ela sussurrou. Ele trouxe a cantil, apoiando sua cabeça enquanto ela bebia. Desta vez, ela conseguiu várias engolidas antes de empurrá-lo para longe. Mais, ela disse. Ainda não. Demais, e você vai ficar doente. Seus olhos finalmente focaram nele, cerrando os olhos através do inchaço. Quem é você? Luke Maddox, chefe de trilha para essa fazenda. Eu a encontrei cerca de 7 horas atrás, meio enterrada na areia a leste. Ele pôs a cantil de lado e se acomodou de volta em seus calcanhares, dando-lhe espaço. Qual é seu nome, senhora? Ela abriu a boca, então a fechou. Por um longo momento, ela apenas o encarou, como se tentando decidir se ele era real ou outro sonho febril. Clara, ela finalmente disse. Clara Winslow. Senhorita ou senhora? Senhorita. A palavra saiu amarga. Recentemente. Luke assentiu lentamente. Isso explicou a linha pálida em seu dedo anelar, então. Você quer me dizer o que aconteceu, senhorita Winslow? Seu rosto amassou. Por um momento, ele pensou que ela poderia começar a chorar a sério, mas ela se conteve, engolindo forte. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais firme, embora não menos assombrada. Eu estava na diligência de Tucson.
3 dias atrás, eu acho. Não tenho certeza. Nós estávamos indo para Red Creek. Ela pausou, sua garganta trabalhando. Havia 5 passageiros. Eu, um casal mais velho, os Madisons, um engenheiro de mineração chamado Garrett e um vendedor de uísque. Eram. Luke perguntou baixinho. As mãos de Clara se torceram no cobertor. 3 homens a cavalo. Eles vieram do nada, armas sacadas, rostos cobertos com bandanas. O cocheiro tentou fugir deles, mas ela parou, balançando a cabeça. Eles atiraram nos cavalos. Nós capotamos. O vendedor foi morto quando nós rolamos. O Sr. Madison bateu a cabeça. Os bandidos nos puxaram para fora. Luke podia imaginar perfeitamente. Assaltos a diligências não eram comuns nesta parte do Arizona, mas aconteciam. Geralmente casos rápidos, brutais. Pegar os objetos de valor, talvez o cofre se houvesse um, então desaparecer no interior antes que a lei pudesse responder. Eles pegaram tudo, Clara continuou, sua voz ficando mais fina. Dinheiro, joias, papéis. A Sra. Madison lhes deu sua aliança de casamento. O Sr. Garrett tentou lutar, e eles o atingiram com uma pistola. Quando eles chegaram até mim, Ela tocou sua garganta, onde a corrente fina ainda pendia. O medalhão da minha mãe. É tudo o que me resta dela. Eu não pude... Eu tentei. Eles a atingiram, Luke disse, com a coronha de uma arma. Eu lembro de cair, então tudo está confuso. Eles estavam discutindo sobre algo. Se nos deixariam, eu acho. Se nós tínhamos visto seus rostos bem o suficiente para identificá-los. Seus olhos encontraram os dele, e neles Luke viu uma escuridão que nada tinha a ver com os hematomas. Um deles disse que nós todos deveríamos ter acidentes, que o deserto cuidaria da evidência. A mandíbula de Luke apertou, mas os outros sobreviveram. Eu não sei. Quando eu acordei, eu estava sozinha, enterrada na areia até meu pescoço, o sol já nascendo. Eu podia ouvir abutres. Ela estremeceu. Eu tentei me desenterrar, mas meus braços não funcionariam direito. Toda vez que eu me movia, mais areia caía para dentro. Então eu apenas jazia ali esperando para morrer. Mas você não o fez. Não. A voz de Clara era mal um sussurro agora.